Bom, gente, aqui é o Daniel Correia, estamos começando o primeiro, né, Daniel Entrevista, de fato. Antes eu gravei alguns vídeos sozinho, né, falando por conta própria. E eu estou aqui hoje com a Juliana Zap Sheran. Ah, Xian. Eu não sabia o nome dela, agora que eu perguntei. Esse último nome dela de casada, né? Que Sim, é verdade. adquiriu agora esse nome, né? É. E ela foi uma das primeiras pessoas que confirmou comigo essa entrevista, foi uma das primeiras que eu falei no Facebook, quando eu botei nos grupos, né? Fui pesquisar gente disposta a conversar comigo nesse projeto. Eu criei um grupo dos estudantes Isso, ela tem um grupo, né, Estudantes Brasileiros em Boston, foi um dos grupos que eu fui procurar gente, e ela praticamente na hora que eu postei, deu rapidinho, acho que uma hora e pouco, já estava lá. Não, eu quero, eu acho legal, claro. Interessante. Isso aí. E ainda conseguiu, tentou achar mais umas pessoas lá para fazer esse bate-papo também, infelizmente não deu liga certo. lá, o pessoal não quis, não foi junto com o projeto, mas tudo bem, temos aqui a Juliana, né, que está abrindo os trabalhos aqui para nós. Isso aí, Então, Juliana, por me ter obrigado aqui pela presença, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que teu tempo é curto, tem que estudar muito, eu sei, né? Tu é estudante, já estou aqui apresentando a Juliana, é uma estudante da Faculdade de Direito, ela faz mestrado. Chama Suffolk Law School e fica aqui do lado do Boston Common. É isso. No centro de Boston. Vamos começar então, né? Eu estou aqui com a minha listinha de perguntas, né? Vamos começar então pela pergunta mais básica, né? Quanto tempo estás aqui, Juliana? 4 anos. 4 anos e meio. Desde 2013? Desde 2013. Eu vim em março de 2013. Dia 5, a gente nunca esquece quando a gente chega aqui. Porque é um tempo que a gente fica longe de casa, da família, né? Sim. E o que te trouxe para cá agora? Tu vai explicar essa história para nós do mestrado. Sim, eu acho que eu sempre quis fazer mestrado. Eu sempre quis estudar, mas eu era policial civil no Brasil. Sim. E muitas das vezes, acho que todo mundo, quando a gente tem um plano para a vida da gente, na maioria das vezes não acontece. Sim, então, eu saí da polícia, porque foi muito para mim. Saiu da polícia? Saí da polícia, pedi exoneração, uma profissão muito difícil. Sim, era investigadora da Polícia Federal. Da Civil. Da Civil. Isso aí. E daí, vim pra cá. Viu só, gente, ó, exoneração da Polícia Civil, hein, investigadora. Vim pra cá e comecei a estudar inglês. E esse teu inglês, quando tu veio pra cá, como é que era? Eu achava que eu falava inglês, mas eu só falava a palavra em inglês. Não sabia falar inglês. Famoso hi. Entendi algumas coisas, Good mesmo morning. mesmo estudando, assim, na hora de falar. Fez curso? A minha fala era difícil. No Brasil fiz. Estudei na escola, fiz CCA. E assim mesmo chegou aqui. CCAA. E aqui, assim mesmo chegou aqui. Com dificuldade. Sentiu dificuldade, né? Sim. Isso também vou dar uma complementada, né? Eu acho que eu fiz o inglês muito pouco, eu fiz curso de letras em inglês, né? 3 anos só, não cheguei a me formar. Mas eu também cheguei aqui achando que sabia e realmente o inglês falado aqui é bem diferente daquele que tu aprende nas escolas e nos cursos, né? É um inglês mais regional mesmo, né? Uma coisa, não é tão regrinha, não é tão certinho, né? É uma coisa interessante, eu acho que todo aprendizado sai da leitura e tem que ir para a área prática. Exatamente. Quando a gente vivencia, sente, todos os sentidos ali, a gente aprende, a gente fixa aquilo ali. Exatamente. E eu quero que tu conte um pouquinho da história do teu visto e da tua imigração lá, como é que foi naquela época quando tu veio para cá? Na minha época, a gente podia vir com visto de turista e trocar o status de turista para estudante. Então eu vim como turista e daí resolvi ficar e dei entrada nos meus documentos. Tu não veio direto como estudante, tu veio como turista. Não vim direto. Isso agora, é o que muita gente faz, né? Agora deu uma dificuldade maior, porque as escolas não estão trocando visto. Isso foi agora, né? Faz uns meses, foi né? Recente. Eu já estava vendo isso aí para mim também. Eu já estava pensando em visto de turista, de repente meter um de estudante, mas não vai ser mais possível por enquanto. Bom, já te perguntei, né? Como é que era o teu inglês aqui, quando tu chegou aqui. Eu acredito que tenha melhorado muito o teu nível de inglês de lá pra cá, né? Sim, porque eu casei com um americano também. Tu conhece ele desde quando? Tem 1 ano e meio. Deve ter dado uma melhorada bastante nesse tempo aí. A gente vai convivendo com americanos, e se relacionando com americanos e fazendo amizades. Não só americanos, mas pessoas de outros lugares do mundo que falam inglês. A gente tem que comunicar em inglês, né? E aqui é uma cidade também que respira ares do mundo todo, né? Sim, tu aqui encontra é muito pessoas de todos os lugares do mundo mesmo. Aqui mesmo no Boston Common, onde a gente está. Isso aí. Inclusive eu vou apresentar o local aqui, é uma praça bem no centro de Boston, um lugar lindo para se curtir com a família, trazer o filho, descansar, é um lugar sensacional. E aqui a gente passa por muita gente, né, diferente, né? Pessoas da Ásia, da África, Europa. A gente escuta as pessoas conversando
e são sotaques do mundo inteiro, né? No meu curso de mestrado, quando iniciamos, né, todos advogados indo atrás do mestrado, Sim. tínhamos um juiz do Paquistão, um promotor da Rússia e um príncipe da Arábia Saudita. Príncipe da Arábia Saudita fazendo curso de Direito. Fazendo mestrado. Mestrado de Direito, pra tu ver só, ele queria se inteirar das leis. É isso aí. E o que tu acha das pessoas que vêm pra cá, que vêm tentar uma vida aqui, mas que não tem esse inglês? Tu acha que eles conseguem se virar? Claro, é difícil? sim. Não Claro é? Sim. Como é que é? Claro que sim, eu acho que quando a gente chega aqui, a gente se sente um pouco mudo, surdo, porque as pessoas falam, a gente não entende, a gente olha as placas, a gente não entende, então eu acho que sim, Que legal. É força de vontade. Mesmo sem, mas eu tenho esse problema, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, vai aos poucos, os small steps, né? Os passos pequenos e vai conquistando aos pouquinhos, com força de vontade e uma mente positiva. Legal. Acho que dá certo. Então, vamos seguindo aqui nosso papo. Qual era a tua visão dos Estados Unidos antes de tu vir para cá e o que quando tu chegou aqui, se essa visão era mesmo, aquela tua visão era isso mesmo, ou se tinha alguma coisa diferente, e o que mudou desde quando chegou até hoje? No Brasil eu tinha aquela arrogância que muitos brasileiros têm. É assim, aquele país capitalista, eu nunca quero morar lá, as pessoas só pensam em dinheiro, os americanos pensam que eles são os melhores do mundo. Eu tinha essa visão arrogante. Muitos meus amigos têm também. E ainda mais porque eu vim do meio que a gente, ainda mais no meio do rock and roll, a gente é contra esse capitalismo, né? E eu estava errada. Hoje eu penso diferente. Continuo acreditando que sim, é um país muito capitalista. Isso um pouco estraga a beleza. Poderia ser, as pessoas poderiam focar em outras áreas, mas, por exemplo, você compra um shampoo por $1. E se você comprar 2 shampoos, os 2 shampoos ficam por $1,25. Sim. Então eles te empurram aquele segundo produto, né? Sim. Eles querem fidelizar o cliente, é um país capitalista, enfim. Tudo gira em torno do dólar mesmo aqui, né? Isso aí. O dólar ele move o país e o mundo, acho que hoje em dia, né? E inclusive ontem eu estava passeando pela cidade, fui na CVS Pharmacy, e aí eu vi lá no standzinho, na geladeirinha deles lá, aquelas latas grandes de suco, sabe, que eles vendem aqui, que dizia ali, uma era isso aí, uma era, sei lá, 90 centavos e uma era 1 e pouco e as duas saía $1 cada uma. É isso aí. Eu olhei assim, vou pegar duas. Vamos pegar duas. Acaba que a gente acumula coisas que a gente não precisa, a gente desperdiça. Inclusive o suco não era tudo isso, não. Então, mas eu a gente acaba comprando mais porque acha que está salvando, mas tem o espaço que a gente não tem aqui, porque aqui aluguel é caro e tem transporte que também é caro. O povo americano, os americanos em geral, eles foram tranquilos, eles foram gentis contigo na tua chegada, e eu quero também perguntar para ti se essas qualidades que o americano tem e os defeitos deles também. Porque tu já está aqui há 4 anos, tu já conviveu com muitos americanos, certamente. Sim. Tu sabe que as diferenças, né, do povo brasileiro para o americano. E eu quero que tu conte um pouquinho dessa tua abordagem. Como é que foi quando tu chegou aqui? O americano te recepcionou bem, não foi bem? Como é que foi essa história? Os americanos, eles não fazem festa para imigrante. Não é igual no Brasil, se você é internacional, americano ou de outro país, chega no Brasil, você é um rei, né? É verdade. Todo mundo te convida para ir na casa, vamos cozinhar, vamos entender suas histórias sobre a sua vida. Aqui não. Aqui, você é... É mais um. É mais um. E alguns dos americanos têm preconceito, sim. Né? Falam, eles vieram aqui explorar, tirar o dinheiro da minha terra, eles não vão pagar táxi. Alguns não. Mas acho que é minoria. A maioria tem uma visão um pouco preconceituosa sobre os imigrantes, tanto que a gente vê o reflexo da sociedade, que é o nosso presidente, atual presidente, Donald Trump, que foi eleito por essa maioria da sociedade americana, que tem esse pensamento um pouco republicano, quadrado. Claro, é bem complicado mesmo, né? Como tu falou, no Brasil lá tu vê uma pessoa de qualquer lugar, um argentino até, um uruguaio, alguma coisa. Legal, vamos conversar e tal, vamos no bar, tomar uma cerveja. Aqui já é bem diferente disso aí, né? Às vezes tu encontra um ou outro que abre mais os braços para ti, mas é bem complicado. Uma ocasião que aconteceu comigo, eu fui trabalhar, eu fazer babysitter, né, num bairro que é um bairro assim de um status bem elevado. Isso antes de tu entrar para faculdade? Antes de eu entrar, mas eu já era formada no Brasil e tal, mas eu não exponho isso para os americanos, porque eles nem entendem às vezes, né?
E ela, um dia, a minha patroa era um pouco assim arrogante e tal, ela era advogada, muito bem sucedida. E ela fez um comentário comigo uma vez, ela falou assim, olha, essa mulher que veio aqui em casa é uma pessoa, ela é muito importante, ela ensina os advogados a passarem no bar exam. E ela olhou para mim e falou assim, quem sabe, né, se você fosse advogada um dia, você poderia contratá-la para fazer o bar exam. E eu pensei comigo, coitada, ela não sabe. Não sabe a história. Ela não imagina, ela fez uma brincadeira, mas ela não sabia com o que ela estava falando. Sim. Isso também eu ia te perguntar. O teu diploma brasileiro, ele chegou aqui, foi aceito numa boa? Não, como é que foi? Não foi aceito. Essa é uma das razões a qual também eu quis fazer o mestrado. O meu diploma ele teve que ser traduzido e ser validated. É isso aí. Teve que ser validado aqui. Teve que ser validado. E depois que ele foi validado, todos os diplomas foram validados e foram passados para... Porque no Brasil é de 0 a 100, aqui é A, B, C, é D. letras, né? Ou dependendo, High Honor, se for faculdade de Direito, a gente tem essa opção de letras, não A, B, C, outro tipo de letras. Sim. Mas para você exercer o direito aqui, Sim. você tem que completar um higher education. Mais do que, ou você faz a sua graduação toda de novo, ou você tem que ser aceito para um mestrado ou doutorado e finalizar com o número mínimo de matérias que o Bar Exam, como se fosse a OAB, a minha área de licença, autoriza para você sentar para fazer a prova. Sim. E quanto tempo, desde o início do teu mestrado até o fim? Quantos anos? 2 anos. 2 anos. E tu vai emendar, não sei se tem como emendar o doutorado daqui? Essa semana a escola me ofereceu uma bolsa de doutorado. 60% eles me deram, né? Então para mim já... Poxa. É bem generoso, né? Muito. Vamos ver dependendo. Eu penso talvez me mudar para a Espanha ano que vem. Ah, sim. E aí seguir fazendo lá, ensinando fazer o doutorado. O doutorado lá é mais barato, mas é um país diferente, é outra cultura, né? É outra cultura, é outra vivência. Se eu conseguir um emprego que eu tenho em mente. Claro. Bom, vamos lá então. As coisas como a gente fez uma conversa aqui prévia antes de começar o bate-papo. Tem um helicóptero passando aqui, atrapalhando o meu som. Vai-te embora, depois. Vai pra lá. Bom, a gente estava conversando aqui, né, previamente, antes de começar a gravação, ela falando dos diferenciais que tem, inclusive, na faculdade dela. E aí eu vou te perguntar, aproveitar que tu falou da faculdade, para puxar para o país todo, né? Quais são esses diferenciais dos Estados Unidos que tu não encontra no Brasil? E também coisas que tu via no Brasil que tu gostava e que tu não encontra aqui. Então, duas coisas interessantes que me fazem pensar nessa diferença seria, por exemplo, aqui na minha universidade nós temos os banheiros que podem ser usados dos dois sexos, masculino e feminino. Então, se a pessoa se sentir mulher, ela pode ir no banheiro feminino. Claro. Então, é uma proteção. E eu até entendo, e eu assim, vivenciando, eu entenderia, porque a gente tem transgênicos, as pessoas, pessoas que nasceram mulheres e parecem homens e vice-versa. Se eu encontrasse no banheiro, talvez, uma pessoa aparentando homem, eu ia assustar, mas essa pessoa tem direito de usar o banheiro do sexo que bem convive. E tem na porta do banheiro, tipo, a bonequinha da mulher e o bonequinho do homem, nos dois? Esse banheiro é para os dois sexos. No rosto também é assim. Tem os dois sexos na porta do banheiro e não tem restrição também. Eu achei bem legal isso aí também. É isso aí. E qual era a outra? Outra coisa é que, além dos banheiros, quando a gente tem um feriado, por exemplo, um feriado bem grande, que é o Natal, a minha faculdade não monta uma árvore de Natal, porque ela respeita todas as religiões. Apesar do cristianismo aqui ser uma religião bem forte, eles não fazem isso porque eles se veem no direito de, se eles fizerem, terem que... Tem que fazer das outras religiões também. Os judeus, o pessoal do Middle Eastern, do Islã, por exemplo, tem as suas próprias crenças e eles fazem isso em questão assim, de respeito, eu admiro muito. Viu aí, Brasil? Olha aí o Estado laico que está só no papel aí, ó. O pessoal lá não respeita nada. E o Brasil é um país que, assim, no Brasil a maioria, tá? Isso não vamos generalizar. As pessoas falam, a minha religião é que tá certa.
E eu quero essa religião tá certa, eu vou colocar a árvore de Natal na minha religião e daí? Não, a gente tem que pensar nos outros. Exatamente, tem que respeitar para todo mundo viver bem, né? Porém, tem um lado negativo disso também, né? O que eu acho, assim, os americanos, eles têm uma cultura que eles não conseguem muito se colocar no lugar dos outros. Como eles têm tudo muito, assim, muito fácil. Sim. E eles não conseguem imaginar como seria uma vida sem. Sim. Então eu vejo isso quando a gente está debatendo os casos, inclusive de direito criminal, como eles reagem. Eu estava te falando sobre o caso, né, que a gente teve que estudar um caso dos náufragos. Pode contar para nós aí. O caso dos náufragos chama Regina versus Dudley. É um caso que se passou na Inglaterra. A gente estuda os casos da Inglaterra porque é common law. Claro. Então os náufragos, 24 dias em alto mar, morrendo de fome, e eles acabaram matando um deles e alimentaram-se da carne. Ele tinha 16 anos, né, o Parker. Sim. Um dos que estavam lá. Quando eles retornaram para a Inglaterra, eles fizeram um julgamento. Sim. E a professora perguntou o que os meus colegas, eram 150, o direito criminal é uma classe bem grande, o que eles pensavam sobre isso. Sim. Então, assim, é claro que os estrangeiros, a gente sabe quem são os estrangeiros americanos, levantaram a mão e no 80%, 85%, eles têm que ser condenados à morte. Pena então, de assim... morte. As pessoas ficaram 28 dias no mar, passando fome, eles não conseguiram se colocar no lugar deles. Né? E aqui a gente vai no McDonald's, está pronto o sanduíche em 1 minuto. Eles não conseguem ficar sem o celular, mas não conseguiram entender o ponto de vista daqueles que estavam ali. Sim, então, assim, infelizmente, eu acho que falta isso na sociedade. E desde que tu veio para cá, tu tá em Boston. Sim. E o estado de Massachusetts, eu não sei, não pesquisei isso, ele tem pena de morte? Não tem. E assim mesmo? Olha, nós temos um esquilo aqui, olhando o nosso bate-papo aqui. Não vai rolar minha câmera, hein? Não no estado de Massachusetts, mas em outros estados, sim. Sim. Aqui a pena de morte não é implantada. Não, mas aqui tem a prisão perpétua? Prisão perpétua, por exemplo. E tu vê, é uma coisa que é cultural do americano, né? Porque tu falou que 90% levantou a mão, 85% para pena de morte, mesmo que o estado não tenha essa lei. Exatamente. Então, assim, aqui para você aprovar um crime é muito fácil. Eles têm os crimes de strict liability, que fala que os crimes em si, você não precisa saber. Se você matar um policial, por exemplo, em Nova York, você não precisa saber se a pessoa que você matou era policial ou não. Você vai ser punido como você matou um policial, mesmo sem saber que ele era policial. Mesmo se ele mesmo falou que ele não era policial. Então, assim, aqui não tem espaço para você ter uma liberdade individual. Sim. Aqui sempre a sociedade é o que prevalece. Número 1 vem em primeiro lugar. Sim. Tu falou que na tua aula tem muito mais americano, né? Certamente, do que estrangeiro. Depende das classes, né? Porque, assim, no mestrado a gente tem aulas com o primeiro, segundo, todos os anos e algumas classes específicas os americanos não querem fazer. Então, assim, os estudantes internacionais estão em peso. Ciências políticas. Tem muito brasileiro? Não. Infelizmente não. Eu conheci uma brasileira que ela se formou agora e ela conheceu até o cônsul de Boston, chamado Thiago, que também estudou, acho que uns 2 anos atrás, mas já voltou para o Brasil, infelizmente. Sim. E fora, então, do ambiente, vamos dizer, escolar, universitário, tu conhece grupos de brasileiros? Conhece muito brasileiro que mora aqui? Sim. Aqui nós temos os bazares. Nos bazares a gente se conecta, come comida brasileira, vende. Sim. E o que tu acha desse povo brasileiro que mora aqui? Eles são legais, são entre eles? Porque eu já vi muita gente comentando na internet que o brasileiro na América, ele quer explorar o outro, ele quer passar por cima do outro. Eu não sei se é bem assim, eu vejo os outros falando, mas também vejo gente dizendo que o brasileiro é um povo que abraça, que gosta do próximo. Então eu queria saber a tua opinião. Minha opinião. Como em todo lugar, a gente vai, em todas as raças, em todas as pessoas, a gente vai encontrar pessoas que são pessoas que têm caráter e pessoas que não têm. Pessoas que não se preocupam com isso. Dentre os brasileiros, uma coisa que eu acho interessante, o brasileiro aqui nos Estados Unidos não é brasileiro. O brasileiro aqui é uma raça meio brasileirada, meio americanizada. Uma coisa mista. Sim, ele já tem assim... Por exemplo, aqui nos esquedes de casa, quando tem a limpeza, as pessoas que vendem o esquete de casa, que é a empresa que eles montaram, quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos, o brasileiro chega aqui e vê isso, fala assim, é um absurdo, a pessoa está vendendo trabalho. Aí a pessoa fica aqui alguns anos, monta o esquete de casa e fala assim, não,
eu vou estar transferindo as minhas referências, o Sim. meu contato e tal, o meu contato profissional. Sim. Então, assim, eu acho que não tem nada de errado nisso, mas esse exemplo é para exemplificar como a gente muda quando Ele se adapta, chega né? aqui. A gente Se vai se adapta à adaptando. realidade daqui, é totalmente diferente. Exatamente. E não é o mesmo brasileiro que saiu do Brasil e também não é americano. Sim, é uma coisa misturada É uma ali. coisa complicada. Sim. E eu queria saber de ti quais são as opções de entretenimento que tu tem aqui, o que tu faz quando tu tem que é difícil ter um tempinho livre, né, com essa faculdade esse mestrado que tu tá fazendo. E qual é a tua opção, né? A tua opção, teu marido de entretenimento, e o brasileiro em geral faz o que aqui para se divertir? Olha, o que é muito diferente aqui é que a gente não tem muitas festas nas casas. Até os brasileiros, quando eles querem se encontrar e tal, a gente tem os churrascos, quando o clima tá favorável, mas o mais interessante aqui, qualquer coisa que a gente decide fazer com relação a lazer, a gente tem condições de fazer. Isso é importante. É barato, é acessível. Se você quer fazer um esporte, se você quer um snowshoes, que é aquele sapato de andar na neve, que legal. você vai lá e compra por $20, $30, e você pode fazer. E $20 é 1 hora de trabalho. Sim. Sabe? Não faça uma conversão pro real, pelo amor de Deus, não é assim que funciona aqui. Tá? Não, exatamente, porque aqui a gente tem coisas baratas como lazer, o acesso a algumas coisas são fáceis, mas, por exemplo, educação é muito caro. Sim. Moradia é muito caro, então uma coisa balança a outra. Sim, ontem mesmo eu comprei claro, né, eu tô sempre comendo porcaria por aí, né? Aí eu comprei um sanduíche, até aqui no Boston Common, ali no Earl of Sandwich, e gastei em torno de $6, $7, eu achei muito barato, né? Mas aí eu falei com o meu pai disse, pai, é muito caro, tu gastou tudo isso. Porque ele fez a conversão do 3 e pouquinho que tá o dólar e o real, e ele achou caríssimo. Mas não dá para fazer essa conversão, né? Aqui a gente tem que trabalhar pensando no dólar, porque o dólar é que manda aqui. Mas o interessante é que com o capitalismo você come no McDonald's por $1, Exatamente. e você tem esse de 6, mas o legal é que quando os produtos começam a ficar numa categoria assim, de mais nível elevado, de luxo, ou então de qualidade melhor, o que tem qualidade não tem muita diferença do que não tem qualidade. Sabe? Então você pode comer comida orgânica, por exemplo, muito barato. Eu vou te perguntar também, vou puxar um pouco também a brasa, como eu falei para a Juliana e vocês devem saber, eu sou fotógrafo, né? Sou cinegrafista, eu trabalhei anos e anos em eventos, fazendo festa lá no Brasil de 15 anos, casamentos, essas coisas. E vou te perguntar, aqui, como é que... Tu já foi em alguma festa? Aqui não tem 15 anos, né? Eu fiz a minha festa de casamento recentemente. Sim, mas antes do casamento, assim, o aniversário, por exemplo, a debutante aqui é aos 16, né? Se não me engano. É a Sweet 16. Aos 16 anos. Mas não tem aquela pompa, tem, que a gente tem no Brasil? Não. Não, né? Não, aqui aniversário de 1 ano aqui, o aniversário de 1 ano também lá é... Quando o americano vê o que o brasileiro faz, eles ficam assim, mas o que está acontecendo? Eles não entendem. Sim, porque o brasileiro faz aquela festança, assim. É isso aí. E aqui é diferente, né? Cultural. E como é que foi, então, vamos aproveitar aqui emendando o teu casamento, como é que foi a tua festa de casamento? Foi muito simples. O meu marido tem uma casa no lago da família dele, e nós nos casamos lá, uma praiazinha, um lago, a praia do lago, e a gente pediu pizza. Viu só? Vamos fazer o casamento com pizza aí no Brasil também. A gente pediu pizza, compramos umas garrafas de vinho, água. Sim. E a gente fez os s'mores. Você conhece os s'mores? Os s'mores são os sticks de madeira com o marshmallow. A gente queima o marshmallow na fogueira. Igual o filme, assim? Igual no filme. E daí a gente tem o chocolate, gruda o chocolate, ele derrete e coloca um biscoito. Então é um sanduíche. Deve ficar bem bom esse negócio aí. É gostoso. A gente tu vê na festa de casamento, ela fez isso. Agora tu vai lá no Brasil, o casamento tem que ter 1 milhão de salgadinhos, de não sei o quê. Eu fiz brigadeiro. Pra falar que eu não fiz nada brasileiro, eu fiz os brigadeiros e foi o primeiro que acabou. E me diz uma coisa, quantidade de convidados. Tiveram 28 pessoas. 28 pessoas, lá no Brasil é 500 pessoas, 400 pessoas. Aqui também é caro fazer festa, né? Eu acho que o que fica são as memórias das pessoas ali. Exatamente. Chegam só os mais próximos, né? Que a gente só a família. Exatamente. Então conta pra nós aí, como é que foi essa história? Tu chegou aqui solteira e aí tu conheceu ele aqui, como é que foi? Sim, eu conheci através do Match.com. Qual é o nome dele? Christopher. É Christopher. Através do Match.com. Sheer. Um dia eu aprendi a falar esse nome. Qual é o site que tu conheceu? Match.com. Você deve ter ouvido falar? Não conheço. O Match é um famoso aqui nos Estados Unidos. E aí vocês se encontraram? E daí eu fiquei
3 anos indo em dates. Aqui o date é diferente de namoro. Ah, é? Aí, marcava, conversava, e daí o date é você vai num restaurante, Come numa alguma praça, coisa. conversa pra ver se é aquilo ali Se mesmo. vai rolar. Se vai rolar. Namorar é outra história. Ah, até namorar então, demorou. Vários. Não, esse, quando eu conheci tá. ele já queria namorar. Ah. E daí deu certo, a E gente aí casou. Mas tiveram um ano e meio, outros. Né? Isso aí. 1 ano e meio. Que legal. Ah, olha. E aí tu já tá dando. Quando tu vai fazer green card, como é que vai ser? Sim, o processo de legalização através do casamento é mais rápido. É mais rápido, né? É mais rápido. E aí, um green card pode ir e voltar quando quiser. O difícil vai ser ele conseguir a cidadania brasileira. Ah, é? Porque o que eu escutei é que o processo para se tornar cidadão brasileiro é mais difícil do que para se tornar cidadão americano. Eu achei que era uma barbada. Os brasileiros não sabem disso. Mas aí, ó, ele pode ir pra lá e viver de uma boa sem a legalização, porque o brasileiro não é tá tranquilo. Nem aí, né? Não tá nem aí, o negócio. Não vão chamar o Donald Trump pra ele. Lá não vai ter lá, eu acho que o Temer vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Ele quer ir pro Brasil. Olha aí, ó, vai lá curtir uma praia lá, ele Rio quer de poder Janeiro. tomar cerveja, ele quer poder fumar, ele quer poder fazer coisas que a gente não pode fazer aqui, porque aqui é praticamente uma prisão. Viu só, né? gente ali, a gente tá querendo sair do Brasil e vir pra cá, e ele tá aí. querendo sair daqui e ir pro Brasil. Mas os brasileiros, vocês brasileiros reclamam porque, eu não tenho acesso à saúde, eu não teno acesso a isso, aquilo. Mas só que você tem uma liberdade individual muito grande. Eu ia te perguntar, acabei não perguntando também sobre isso aí. Saúde, segurança, saneamento, estrutura pública Tudo, mas você não pode fazer nada. Sim, mas as coisas aqui, vamos dizer que funcionam, né? Funcionam horário... em nível amplo da sociedade. Sim, eu me abobo de ver com os horários, por exemplo, do metrô, do trem, né? Sim. Que ele tá ali dizendo que vai chegar em 3 minutos, ele chega em 3 minutos. Ele não vai atrasar. Mas se o bar fecha 1h da manhã e você eles acendem a luz e te tocam de lá. Ah, não tem essa. Você tem que sair. Não tem, não dá 5 minutos, não é saideira. Não. Agora é lei, vaza. E eles fazem isso uns 15 minutos antes. Pra tu já levantando, tomar o teu último copo de cerveja. E aí você vai. Eu lembro da outra vez que eu vim, passei a virada do ano em Nova York, né? E pra esperar ver a bola cair lá da Times Square, né? E foi muito engraçado, porque eu esperei 3 horas na rua ali, um frio de menos 3 graus. Também, ninguém vá, não faça isso. Não faça isso, não tem nada demais. Terrível, tá? não tem nada demais, é um frio, você fica ali no... Agora você não pode sair daquele lugar ali da Times Square. Fica aglomerado ali. Eu fiquei a 10 10 quadras da bola, mal vi a tal da bola. E passei um frio do caramba, o cara bêbado lá em cima de um prédio gritando lá, Happy New Year, Happy New Year, e jogava cachaça lá, uma bebida pra baixo. Eu tava muito louco. E deu meia-noite, deu a bola e tal, meia-noite e 10, não tinha mais ninguém na rua, era incrível. Vá pra sua casa, porque senão... Incrível, e aí eu fui no Subway lá pra comer alguma coisa, e era muita gente pegando comida pra levar pra casa. Uma virada do ano, gente. As pessoas não festejam assim. Não, porque aqui se você bebe e dirige, é muito perigoso. Você está cometendo um crime. Se qualquer coisa acontecer, se você, por acidente, bater em alguém, bater o seu carro, sim, aqui não tem como. É cadeia mesmo. Então, assim, é muito perigoso beber e dirigir aqui. Sim. Não é igual no Brasil. Eu quero que tu me conte alguma situação constrangedora, um mico legal que tu tenha passado, assim, pra gente mostrar que não é tudo mil maravilha, não. E a gente faz um deslize lá aqui. Sim, quando eu cheguei, eu via placas escrito Sally. Sally. E eu conheci pessoas com sobrenome Salles. Então, assim, muitas casas bonitas, muitos lugares Salles. Os caras têm casa por aí. Salles. Eu falei, não, mas essa família Sally é bem rica, né? Aí a pessoa, não, a casa está um selo, está vendendo a casa, não é dessa família. Pô, isso aí é boa. Então... E a tua era do Sally também, não? Onde moras hoje? A minha era bem cara, não. O aluguel é difícil achar aluguel aqui, é bem complicado. Isso também é bem complicado, né? Aluguel aqui de apartamento é em torno de mil e poucos dólares aluguel, né? Um apartamento comumzinho, né? Nada de ser muito luxo. Agora $1.400, mas o problema é que você tem que dar o depósito. E mais outro, né? Mais o primeiro e último mês. Isso. Então você já tem que ter um dinheiro como bem $4.000 para alugar um local. Se eles alugarem para você, você tem que ter um crédito, alguns lugares requerem documentação, né? É, bem complicado. E essa documentação você só adquire, você só pode tirar uma identidade americana se você tem um status que te permita. Claro, de turista, infelizmente, tá difícil. Nem carteira de motorista dá para tirar com... Isso é muito triste. Inclusive, quando
Esse é o problema número 1, que Sim. americano não entende, que brasileiro às vezes quer ter o carro, ele não pode registrar no nome dele. Então, Sim. alguns brasileiros que têm essa chance de ter a carteira de motorista, de estar legal, Sim. eles ajudam os outros. Então, tem 2, 3 carros no nome, por exemplo. Ah, Né? legal. Então, a gente tem que ajudar, tem que ser uma comunidade que ajuda um ao outro. Que legal. Isso eu acredito. Vamos entrando na reta final aqui então do nosso papo. Quero te perguntar, tu já me falou também em off aqui, vamos falar pra câmera. Tu não quer ficar aqui pra sempre, tu quer sair daqui. Ah, não. Teu futuro não é aqui. aqui. É uma prisão. E meu marido também. Ele Aham. fala, eu casei com você pra você me tirar daqui. Ele fala. Teu futuro então é onde? No Brasil? Ó, na no Espanha? Brasil, isso. A Espanha, por exemplo, é um lugar maravilhoso. A Europa e tal, a Aham. Alemanha. A única coisa é que aqui a gente tem condições financeiras. O dinheiro tá aqui, Sim. certo? Eu acho que o segredo é a gente conseguir ter uma renda que vem daqui Sim. e morar fora daqui. Ah, isso Ia seria ser muito o bom. paraíso, né? Isso seria muito bom. Então, alguns americanos, igual meu marido, ele é professor também, ele Sim. pode... Existem escolas americanas situadas na Espanha, situadas no Brasil. Sim. Então, ele pode trabalhar e receber em dólar. Legal. Então, é isso que eu quero também. Legal. Claro, o Brasil é o melhor lugar que tem, gente. Você pode fazer o que você quiser no Brasil. O Brasil é liberado, é zona. Você pode ficar no bar, virar à noite. Eu tenho muita saudade disso. Eu não entendia que as pessoas vão jantar às 5 horas da tarde. É verdade. Terrível isso. Eu vejo que tô saindo à noite pra comer aqui, meu horário de janta lá no Brasil, 8, 9 horas, e já não tem quase ninguém. Até as Não, próprias... o horário de rush do restaurante é 7 horas da Pois noite. é, Para. ontem eu cheguei no Five Guys, que eu tava com saudade de comer no Five Guys. Eu cheguei ali e tinha 2 pessoas às 8 da noite. Eu pensei, pô, mas... Tá fechando, né? as pessoas já estão se recolhendo, né? Pá, É isso bem aí. diferente do Brasil, essa hora tá bombando a rua de noite. É isso. Bom, então vamos finalizar um papo aqui. Eu quero que a Juliana, então, deixe um recado para todos os colegas aí, amigos brasileiros que tenham vontade de um dia vir para cá, que sonham, né, que tem um sonho americano, o famoso sonho americano, que querem estudar, querem trabalhar. Pode falar direto ali, ó. Ok. O que eu tenho para falar é não desista dos seus sonhos. Quando você tem um projeto em mente, não veja lá no final, eu não tenho condições de estudar, eu não tenho condições de ter esse dinheiro agora. Não pense nisso. Vá aos pouquinhos. Comece, mande um e-mail. Se você não tem dinheiro, aplica para aquela vaga de estudo, por exemplo. Você não tem o dinheiro, mas e daí? Eles não estão te pedindo dinheiro naquela hora. Vê se você é aprovado ou não. Claro. Né? Então, não desista dos seus sonhos. Mesmo se você não fala inglês, você pode aprender. A gente está sempre melhorando. É verdade. E para a comunidade brasileira, vamos ajudar, vamos ser mais unidos, né? É isso aí. Vamos ajudar uns aos outros. Olha É aí, isso ó. aí, a minha mensagem. Aproveitem aí a mensagem da Juliana, vamos lá, vamos se ajudar, gente. Tá Era certo. isso, conversei aqui com a Obrigada. Juliana Zap. Eu não vou aprender a falar esse nome. Xian, né? A Juliana foi a primeira pessoa que se dispôs aqui a conversar comigo. foi um prazer. Espero que tenha sido legal para ti também. Claro. Espero que também o pessoal lá tenha assistido curta. E é aquilo, né, gente? Vamos curtir aí o videozinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquelas coisas tudo de YouTube lá que vocês sabem como é que funciona. E mais adiante vai ter mais vídeo aí para vocês. Obrigado, Isso aí, Juliana. muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau, Brasil! Feito. Viu só? Obrigada. Muito obrigado. Foi demais. Ah, eu esqueci de... Vamos lá, tá gravando ainda. Me diz uma coisa, Juliana, e o apresentador? Demais, Foi eu bom? recomendo. Ah, olha aí, ó. Adiós, Pedro Bial. Tô te tirando daí, sai daí. Beijo do gordo. Uou. Valeu.